Olá, assinante da TV Destaque. Estamos em mais uma edição do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação, sempre trazendo para você assuntos de relevância social. Hoje nós vamos trazer esclarecimentos sobre como oferecer o melhor aos filhos quando os casais decidem se separar. Nós vamos falar sobre a guarda de filhos menores. Para abrilhantar o nosso programa de hoje, a nossa convidada é a doutora Margarida Aparecida Duran, advogada militante nessa comarca há 8 anos, sócia do escritório Romão e Duran, e que tem como um breve currículo, porque é muito longo, eu vou ler só um trechinho dela. 8 anos de experiência em advocacia civil, previdenciária e trabalhista, atuação como mediadora em litígios judiciais e extrajudiciais, 4 anos realizando palestras pelo projeto OAB Vai Escola e também pela Comissão do Direito de Família, além de ter em seu currículo esses cursos, alguns cursos que eu vou citar. A arte de se expressar bem, com o nosso querido professor João Bezerra, curso de mediação judicial feito pela Unifig Guarulhos, e linguagem do corpo e conscientização universal, feito no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, ministrado pela doutora Cristina Cairo, é isso, né, doutora? Doutora Margarida, vamos iniciar a conversa de uma forma bem prática. Estamos assistindo aqui, nos últimos anos, uma disputa cada vez maior dos pais pela guarda dos filhos. Essa mudança de comportamento, o que a senhora poderia dizer num breve resumo sobre essa mudança de comportamento, tendo em vista que está enraizado na cultura brasileira aquela relação mãe-filho? Bom dia a todos, né? Quero agradecer o convite aqui da doutora Adriana e do doutor Cazu. É um prazer estar aqui com vocês e é uma área assim que eu tenho um carinho todo especial, que é o direito de família. Mesmo porque todos vivemos essa situação no dia a dia. Eu também vivo essa situação com filhos e netos que já tenho. Então, assim, a menina dos meus olhos realmente é o direito de família. O que a gente pode perceber e vir do histórico, né, da guarda de família é que nos primórdios, né, e até o direito romano entra nesse interim, é que o pai, ele detinha o pátrio poder dos filhos, mas num sentido de poder mesmo, de mando dos filhos, né? E ele é que mandava sempre nos filhos. Então a guarda, no início, era destinada ao pai. Com a revolução e a evolução da mulher, aí nós temos a evolução industrial e a mulher entrando na sociedade efetivamente, aí sim foi destinada à mulher a guarda dos filhos. No intuito de que, e no dizer de que ela tinha mais capacidade, que ela tinha afinidade, que ela tinha o amor materno. Realmente isso é verdade. E hoje nós estamos assistindo que os homens entrando, eu vou dizer, não nesse mercado, né? Mas nós podemos perceber que os homens estão se reconhecendo e voltando para os filhos. Eu tenho casos, né, de clientes que estão assim pleiteando a guarda dos filhos, o direito de visita que muitas vezes as mães impedem, né? O que a gente entende aí é que a separação não ficou resolvida e é nos filhos que eles vão disputar ou concorrer, né, com o que não ficou resolvido na situação do casal. Hoje os homens estão entrando com tudo aí, né? Eles estão requerendo esse direito que eles têm e é o melhor para os filhos. Quem sai ganhando, né, com isso são os filhos que têm o direito, os filhos têm o direito de ficar na companhia dos seus pais, tanto a sua genitora quanto o seu genitor. Na verdade, eles não devem perder com a separação e com o rompimento da relação, que é o que a gente mais percebe. Então, há o rompimento, quem mais vai sofrer, né, Adriana? São os filhos, porque eles se veem divididos. E uma coisa que eu deixo muito clara e falo muito para os meus clientes é que não existe ex-pai, ex-mãe e ex-filho. Existe a ex-mulher, né, ex-marido, mas ex-pai, ex-mãe e ex-filho não existe. Então essa evolução que está acontecendo agora é uma coisa muito boa mesmo. Os filhos merecem a companhia dos dois. Então o histórico vem
nesse sentido. Primeiramente pro pai, como mais um poder mesmo dele mandar no filho. Depois vem a parte da mãe, né, mais o direito da mãe e os juízes entregando a guarda quase que exclusivamente para as mães, às vezes até sem estudar o caso, porque realmente é caso por caso, né? E existem mães que, por muitas vezes, não tem vocação para ser mãe. E a gente vê pai, que é pai e mãe, muito bom mesmo. É verdade. E aí, até a título de curiosidade, uma coisa bem interessante é que a pesquisa sobre a participação dos pais na educação dos filhos só começou na década de 70. Então, por isso que agora que nós estamos visualizando essa mudança de comportamento, verdade. Saindo aquela figura do pai provedor para o pai educador. E aí, como você mesmo disse, né, de uma forma bastante clara e com amor, porque no direito de família nós não podemos esquecer disso, as crianças precisam tanto do pai quanto da mãe. Então, à medida que os pais enxergarem isso, com certeza nós teremos aí crianças que vão se transformar em adultos mais úteis, né, à sociedade. E aí, doutora Margarida, uma outra coisa também. À medida que os pais eles decidem se separar, então é imperioso saber com quem vai ficar a guarda dos filhos. O que a nossa legislação prevê nesse caso? Hoje, nós já temos aí a possibilidade da guarda compartilhada, que muitos, né, por ela ser recente, aí nós estamos legalmente desde 2008, ainda existem algumas dúvidas, né, e alguns equívocos, inclusive com questão à guarda alternada. Então, existe hoje no nosso ordenamento jurídico a guarda dividida ou a guarda unipessoal, que seria destinar a um dos genitores, né, preferencialmente é o que vem acontecendo com a mãe, que seria dividida. Então, cabe o direito da mãe de ficar na responsabilidade e todos os encargos, e deveres e direitos com o filho, e ao que não detém a guarda, né, o direito de visitas e o direito de fiscalização. Com isso, a gente percebe uma nova violência, uma nova disputa entre os dois, né? Então, o pai está alimentando, a mãe com toda a outra responsabilidade de escola, de tomar decisões importantes na vida do filho, e o pai só lá fiscalizando, não, eu paguei, eu pago, eu tenho o direito de ficar, você tem que fazer, você está recebendo esse dinheiro. E um parênteses que eu vou colocar aqui, Adriana, é o seguinte, muitas vezes, né, o pai que está alimentando, ele acha que ele está dando o dinheiro para a mãe. E isso tem que ficar muito claro. Os alimentos são para os filhos. Então, não adianta achar, eu estou sustentando a mãe dos meus filhos. Não é verdade. Você está provendo o sustento, a alimentação, inclusive o lazer, porque o menor tem o direito ao lazer, do seu filho e não da sua ex-esposa. Isso tem que ficar muito claro. E voltando à guarda, então nós temos essa que é a unipessoal, que ela é dividida, e temos agora a guarda compartilhada, que muitos entendem que é uma guarda alternada, e não é. A alternativa, né, a guarda alternada, ela diz que o filho fica 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Ou um mês com um, outro mês com o outro vem visitar. E isso realmente causa um dano muito grande para a criança que não tem uma identidade. Então não é viável. E existe um outro tipo de guarda que não é muito usual no Brasil, que é a ninhação, né? Que é como se fosse o ninho. Então, os filhos é que ficam na casa e os pais é que se revezam. Então, os filhos continuam na casa, uma semana o pai vem morar naquela casa, vai embora, depois a mãe vem e fica ali na casa. Também impraticável né, na nossa cultura e na nossa economia. E a guarda compartilhada, ela vem para deixar o pátrio poder com os dois. E a Maria Berenice Dias, ela cita como um termo, não o poder familiar, mas a autoridade familiar, né? Então, é a autoridade do pai e da mãe. O que a gente vê aí, enquanto os pais estão disputando um relacionamento que não deu certo e foi rescindido, vamos dizer assim, os filhos ficam sozinhos, ficam abandonados, ficam vendo a disputa do pai e da mãe. E ele fala, ninguém está ligando para mim, eu vou poder fazer o que eu quero. E, na verdade, não é isso.
Os pais devem sentar, devem discutir, esquecer o relacionamento, colocar isso à parte. Poxa, agora nós temos uma criança, né, um filho, que é o fruto de estudando em qualquer momento, é um fruto de amor, então nós vamos ter que prover ele com tudo que é de bom para ele, com tudo que ele merece de melhor, e inclusive educação, que é o que a gente vê que falta hoje, né? Os filhos estão aí sem limites, por quê? Existe a disputa fora e os filhos estão soltos, né? Então não tem aquela autoridade parental, que é o que? A autoridade do pai, da mãe, e a guarda compartilhada, ela vem para isso. Então vamos tomar uma decisão, olha, o nosso filho precisa estudar esta matéria, como que nós vamos proceder? Né? O pai e a mãe vai sentar, ele vai fazer natação, ele precisa estudar uma língua, ele precisa ter uma orientação religiosa, e aí independente de qual cético que a gente vai ter, né, qual religião que ele vai seguir, mas ele sabe, poxa vida, o meu pai e a minha mãe estão preocupados comigo. Ele não vai sentir a falta. Então a intenção e o objetivo da guarda compartilhada é que os filhos não sintam a falta dos pais com a separação. Então os pais vão estar agindo com o filho como se casados ainda estivessem. Entendi. Entendeu? Doutora Margarida, nós vamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Pois não. Vamos pedir ao nosso assinante que acompanhe aqui os nossos apoiadores. E você que quiser ser um apoiador desse projeto, faça contato com a OAB através do e-mail presidência@oabguarulhos.org.br ou secretariageral@oabguarulhos.org.br. Voltamos já.